E aí, tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje num lugar bem diferente, bem aprazível, né? Eu estou aqui no meio de um local bonito, tipo um sítio, né? Tem uns mosquitozinhos atrapalhando aqui, mas o nosso objetivo aqui no nosso canal é mostrar para você a importância da palavra de Deus, né? Nós estamos estudando essa semana na lição da Escola Sabatina sobre a libertação do povo de Deus, né? E agora começa sobre as pragas, essa semana sobre as pragas. E o texto está lá em Êxodo capítulo 9, verso 35, que diz o seguinte: Assim Faraó, de coração endurecido, não deixou o povo ir, e os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, Faraó aqui, ele representa, né, o inimigo, né? E ele não deixou, não, não teve como libertar o povo. E aí vem hoje, né, na segunda, domingo, desculpa, dia 20, falando um pouquinho sobre Deus versus deuses. Nós estamos inseridos num grande conflito entre o bem e o mal. Você querendo ou não, você faz parte desse conflito. E aqui nesse texto da Bíblia, está no capítulo 7, de 8 a 15, simboliza aqui um conflito entre o bem e o mal, ok? Entre Deus e Satanás, entre Deus e os falsos deuses. Nós estamos, todos nós, independente de onde você esteja ouvindo e vendo esse vídeo, todos nós estamos inseridos nesse grande conflito entre o bem e o mal. Mas eu não sou da igreja, mas está inserido. Porque o planeta, o nosso planeta, está nesse conflito, ok? E existem dois lados do conflito. Existe o lado de Deus e o lado que não é de Deus, né? Não tem essa terceira via, né? Por isso que eu falo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse aqui é o nosso canal, Caminho, Verdade e Vida. E nesse dia, né, hoje, dia 20 de julho de 2025, fala Deus versus Deus. Tem algumas coisas interessantes aqui que fala assim: as batalhas que seguiram seriam entre Deus, o Deus vivo e os deuses do Egito. O Senhor não lutou simplesmente contra os egípcios, olha aí, ou contra o Egito em si, mas contra as divindades. Está lá, né, no capítulo 7, de 8 a 15 de Êxodo. Então, a luta ali não era só contra as pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo, né? Contra os poderes desse mundo tenebroso. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: esse símbolo da serpente que aparece aqui no texto representava uma divindade de Faraó. Era uma divindade que estava na coroa de Faraó, de 1500 anos, eles adoravam esse Deus. E ele simbolizava que ela jogava veneno sobre os povos que não seguiam, né, o Egito. Muito bem. Quando Deus mandou que Moisés colocasse a vara no chão e a vara se transformou numa serpente, ali estava dizendo que iria enfrentar um momento desse, né, que a luta de Deus não é contra pessoas, e sim contra o próprio diabo, entre o próprio Satanás. Muito bem. Então, o símbolo da serpente representava essa divindade. E quando a vara de Arão que joga no chão e ela engole aquelas duas serpentes, né? Ali mostrou claramente, foi demonstrada a supremacia de Deus sobre as magias e as feitiçarias do Egito. A supremacia de Deus. Deus estava dizendo aos egípcios que ele e não os deuses serpentes, olha aí, possuíam o poder e a autoridade suprema. Então Deus é que tem autoridade sobre a terra. Por mais que existam guerras, por mais que existam tantas coisas difíceis, Deus está no controle. Sabia disso?
Deus está no controle de tudo. Então não existe divindade humana, deuses humanos, entidades que possam tomar o poder de Deus. Não tomam. Então a luta ali não era somente para libertar o povo, mas é uma luta espiritual. E eu quero dizer para você, nós também enfrentamos uma luta espiritual todos os dias, que é fazer o bem ou fazer o mal. Está do lado de Deus ou não está do lado de Deus. Mas o que eu quero dizer para você nesse dia, nesta manhã, nessa tarde, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, Deus está sempre pronto a nos ajudar. Deus está sempre pronto a dizer para nós uma coisa muito importante. Se entregue, siga-me, que você será feliz. Então, Deus versus deuses, né? As pragas depois viriam, mas uma coisa é importante. Fique do lado de Deus, que é o lado mais seguro. E nessa lição de hoje, o que eu aprendo é o seguinte, duas coisas. Primeiro, que Deus, a batalha é do Senhor, não é nossa. Ok? Você pode estar dizendo, ah, mas o pastor está doido. Não, a batalha é de Deus, não é minha. Segundo, confie nele, que a vitória é certa. Por mais que você passe por dificuldades, por problemas, desculpe, Deus vai te dar vitória e você vai estar no céu com Ele para viver por toda a eternidade. Confie nisso. Deus te abençoe e até a próxima.